Cara, tudo indica que o Vini não vai renovar com o Real Madrid. Tudo indica. Quem traz a notícia é o jornalista Mário Cartegani, no The Athletic, da Espanha. E essa notícia vem repercutindo. Já tá no GE, tá no UOL, tá nos principais sites nacional, tá nos principais sites do Brasil que confirmam essa notícia. Segundo o jornal The Athletic, o Vinícius Júnior teve uma conversa com o Florentino Pérez e ele travou a negociação. Por enquanto, a negociação de contrato do Vini com o Real Madrid ela tá travada, porque o Vini entende que a relação dele com o Xabi Alonso ela não é boa e por isso ele travou a negociação. Não é segredo para ninguém que o Real Madrid vem negociando com o Vinícius Júnior já tem um tempo, mas é uma negociação difícil, desse calibre, é uma negociação que não é fácil. O que vinha travando essa negociação era o salário. O Vinícius Júnior, hoje no Real Madrid, ele ganha 18 milhões de euros, 18 milhões de euros, e o Real Madrid ofereceu para o Vinícius Júnior um novo contrato para ganhar 20 milhões de euros livre de impostos. É muita grana, é muita grana. Mas o Vini não aceitou. O staff do Vini não aceitou. Eles acharam um pouco, e eu até acho que é pouco se a gente levar em consideração tudo que o Vini já fez pelo Real Madrid. Para se ter uma ideia, tem o Alaba, que é lateral barra zagueiro, que hoje no elenco do Real Madrid, ele ganha mais que o Vinícius Júnior. O Alaba, hoje, que vive mais no departamento médico do que em campo, ele ganha mais do que o Vinícius Júnior. Então, se a gente for olhar por esse lado, se tem um jogador ali que ele não é tão importante pro elenco hoje, um jogador que vive mais no departamento do que dentro de campo, não é justo que o Vini venha ganhar algo parecido com o que um zagueiro barra lateral, um lateral barra zagueiro ganha. A contraproposta do staff do Vinícius Júnior é que eles querem algo em torno de 30 milhões de euros, muito dinheiro, algo em torno de 30 milhões de euros, que faria ele o jogador mais bem pago do Real Madrid. O staff entende que o Vini ele é o principal jogador do Real Madrid. Eu não sei se hoje ele é o principal. Hoje a gente tem um Mbappé, mas o staff entende que o Vini é o principal, é um dos principais do Real Madrid. E por isso eles querem algo em torno de 30 milhões de euros. E na época o Florentino Pérez bateu o pé e eles não querem pagar esse valor pro Vini. Isso era o que estava travando a negociação entre o Vini e o Real Madrid. Por isso não aconteceu. Só que de lá para cá surgiu outro fator, surgiu outros fatores, que agora é o Xabi Alonso. O Vini não tem uma boa relação com o Xabi Alonso. Isso ficou escancarado naquele jogo entre Barcelona e Real Madrid, em que o Vini é substituído e saiu falando um monte de coisa. E no dia seguinte, o Vini solta uma nota oficial, se desculpando com a torcida, com o presidente, com o cachorro do Real Madrid, com os funcionários do Real Madrid, com a mãe de todos os jogadores do Real Madrid, menos com o Xabi Alonso. Ele pede desculpa para todo mundo, menos para o Xabi Alonso. E isso teve bastante repercussão. Então não é novidade para ninguém que a relação do Vini com o Xabi Alonso ela não é boa. E esse é o segundo fator que travou de vez a negociação entre Real Madrid e Vinícius Júnior. É o relacionamento dele, o mau relacionamento dele com o Xabi Alonso.
O Vini tem contrato com o Real Madrid até 2027. Se não renovar, o Real Madrid se vê obrigado a se desfazer do craque. Porque não vai deixar um jogador desse nível sair de graça. O Vini hoje, eu chuto que faltando um ano de contrato, o Real Madrid pediria no mínimo 80 milhões de euros para liberar ele. No mínimo. Se não pedir mais. Que eu acho bem difícil do Real Madrid vender o Vini por menos de 100 milhões de euros. Que hoje, se a gente olhar o mercado infracionado, faltando um ano de contrato para acabar com o Real Madrid, eu acho que muitos clubes pagariam para ter o Vini. O clima em Madrid não é bom. Não é bom nos bastidores do Real Madrid. O elenco parece estar um pouco rachado. Os jogadores, grande parte dos jogadores não tem uma boa relação com o Real Madrid. E o jogo do último domingo, em que o Real Madrid só empata com o Elche, botou mais fogo ainda, aqueceu mais ainda essa discussão entre Vini e Xabi Alonso, porque o Vini foi reserva mais uma vez. O Vini foi reserva pelo 4º jogo nessa temporada pelo Real Madrid. O Vini entrou em 17 jogos como titular e ficou 4 jogos vindo do banco. A gente conhecendo o Vini, a gente sabe que isso não tá agradando ele. Então, tá paralisada a negociação entre Real Madrid e Vini. E a pergunta que fica é: se ele não vai renovar, para onde o Vini deve ir? Para onde o Vini deveria ir? Eu vou deixar a minha opinião. O que eu acho que seria bom pro Vini? Eu acho que o Vini deveria sair do Real Madrid. Eu acho que ele deveria ir para a Premier League. É o maior campeonato. É a liga mais disputada do mundo. Os grandes times estão lá. Os grandes jogadores estão lá. Apesar dele estar no maior clube do mundo, que é o Real Madrid, o Vini ele não vem sendo valorizado como ele deveria. O Vini já ganhou 2 Champions. Já ganhou 2 Champions com o Real Madrid, sendo decisivo em todas elas. O Vini é um jogador importante. Todo mundo ao seu redor, todo mundo em volta do Vini sabe da importância dele, mas as tratativas com o Real Madrid, tudo que vem se desenrolando, meio que ofusca, meio que minimiza, acho que é assim que fala, tudo que ele já fez pelo Real Madrid. Eu gostaria de ver o Vini no Manchester United. Eu acho que ele tem a cara do Manchester United. É um jogador provocativo, é um jogador que chama o jogo o tempo todo. Eu acho que falta isso pro Manchester United engrenar de vez, cara. Eu acho que falta um jogador do estilo do Vinícius Júnior para fazer o Manchester United engrenar de vez. Mas apesar de eu gostar do Manchester United e achar que seria massa, da hora ver o Vini lá, eu acho que a melhor opção para ele seria um time como o Manchester City. Meio controverso, né, o que eu acabei de falar. Um time como o Manchester City. Porque é um time já mais formado. Se bem que o Manchester City passou por uma reformulação esse ano. Mas, cara, eu não sei não. O Vini na mão do Pep Guardiola eu acho que daria muito certo. Mas é isso. Negociações travadas. Não saberemos quando eles voltam à tratativa e se volta. Mas a pergunta que fica mesmo no ar é se o Vini vai mesmo sair do Real Madrid e para onde ele vai. Se você viu esse vídeo aqui por algum milagre, eu queria que você deixasse sua opinião aqui nos comentários. Aonde você quer que o Vini jogue se caso ele saia do Real Madrid?